De forma respeitosa, eu convido a CCB do Brás e sua assessoria jurídica de quase 1.000 advogados a assistir esse meu vídeo, ouvir essa minha reclamação e julgar se procede ou não esse meu pedido online de indenização por danos morais e também o ressarcimento de todo o dinheiro que eu perdi quando eu era membro dessa igreja e costumava buscar pregações de palavra, na qual me causaram grande prejuízo espiritual, financeiro, psicológico e moral. Então, essa história começou assim, ó. Quando eu me batizei na CCB, depois de alguns dias, recebi a visita de um ancião junto com um diácono. Qual o motivo deles me visitarem? É de costume do ministério aqui do interior de São Paulo, quando fica sabendo que alguém se batizou, ir lá fazer uma visita. Mas para quê? Para poder passar os primeiros ensinamentos doutrinários. São eles. Isso aqui é um resumo. A falsa doutrina de roupas, conhecida como usos e costumes. Ó, irmão Rafael, a partir de hoje você é um servo de Deus e tem que se vestir de acordo com a nossa doutrina. Não pode usar mais bermuda e nem camisa regata. É calça e camisa fechada, se possível com manga. A segunda é me orientando sobre as minhas decisões pessoais. O ancião e diácono sentado na sala, na minha casa, falou assim: irmão Rafael, não se esqueça de que quando você for tomar alguma decisão na sua vida, seja qual for, é necessário antes buscar os conselhos da Santa Palavra. Não compre, não venda, não case, não separe, não faça nada sem antes buscar a palavra. Qual a importância de buscar a palavra, segundo a crença da CCB? Vamos com isso. A Bíblia fala que Deus, o Altíssimo, o Criador, não habita em templo feito por mãos humanas. Por quê? Porque ele não aceita dividir a sua glória com nada e nem com ninguém. Se eu não me engano, foi Salomão, que construiu um templo para que Deus habitasse. E a resposta do Altíssimo foi essa. Falou assim, ó: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, porventura não foram as minhas mãos que construíram todas as suas coisas? Então, segundo
a crença da CCB, mesmo Deus não habitando nesses templos luxuosos, ele deixa a sua onipotência, ele anula a sua onipotência, onisciência, onipresença e pisa na sua própria palavra e depois envia o seu Espírito 3 vezes santo para que incorpore em um homem do ministério da CCB, após ele fazer a leitura de um versículo ou passagem bíblica famosa. É uma mistura de bibliomancia com espiritismo. Uma prática que Deus condena, a Bíblia também, enfim. Mesmo assim, Deus pisa em tudo, todos os seus ensinamentos, só para incorporar no ancião, onde vai usar de um tal de espiritismo, a usar da boca daquele homem para poder proferir supostas revelações que falam sobre acontecimentos presentes ou futuros. O que é pregado no momento que o Espírito Santo incorpora no ancião da CCB, ou cooperador? Então, as pregações são de cunho egocêntricas, triunfalistas, vitória sobre os inimigos, exaltação e assuntos pessoais do povo. Eu, por exemplo, busquei a palavra na CCB por 2 coisas: enfermidades e causas. Para quem não sabe, eu sou ex-membro da CCB há mais de 30 anos e durante todo esse tempo eu busquei palavras ali. Quantas se cumpriram? Nenhuma. Irmão Rafael, então você pegou a palavra errada. Agora a culpa é minha, né? Só faltava essa. Vocês estão fazendo igual o presidente. Quando o povo cobrou dele explicação sobre a CCB na internet, né, transmitindo seus cultos pela televisão, ele culpou o povo. Nesse caso aqui a culpa não é minha. Infelizmente eu fui doutrinado a acreditar que Deus, um Deus que criou o céu, a terra, o universo e mais de 30 bilhões de estrelas, um universo infinito que ninguém sabe o que tem lá em cima, e outros seres, né, além dos seres humanos, por exemplo, anjos, arcanjos, serafim, o diabo, enfim, ele criou tudo. Deus, o poder dele é imenso, ele usa da boca de um ancião corrupto da CCB. Vou medir minhas palavras aqui, para poder proferir mensagens que atendam à necessidade pessoal de um povo que não é de Deus. Tá, eu fui doutrinado a buscar a palavra para os meus assuntos. Enfermidade. Só precisaria de outro vídeo para falar sobre isso aí. Então, fui ungido 2 vezes, não resolveu. Quem me curou foi a medicina. Causas na justiça. Então, naquela época eu já tinha algumas causas na justiça. Depois foram surgindo outras, né? Aí o que aconteceu? Eu tinha uma causa na justiça que estava arquivada. Aí eu fui doutrinado, né, pelo ancião e diácono a buscar a palavra, a ver se Deus ia me dar a vitória. Aí quando eu fui congregar, nos primeiros dias, as pregações lá falavam assim,
Entrou alguém aqui hoje que você tem uma causa nas mãos da justiça, você já deu ela por perdida, mas Deus não. Deus manda te dizer por esta palavra: o papel que está lá embaixo eu vou colocar por cima. Então, meus queridos, não foi uma, nem duas, nem três, nem 100, nem 200. Foram 15 anos buscando a palavra na CCB por essa causa. E teve um momento ali em que eu me convenci, né, que Deus ia me dar vitória sobre ela. Eu tinha outras causas, mas escolhi essa. O valor dela, R$81 mil. Aí o que eu fiz? O que esse trouxa aqui fez? Eu peguei um dinheiro que eu tinha depositado em uma poupança, um dinheiro com um valor considerável, de vários salários mínimos, que eu guardei ali para o meu futuro. Peguei aquele valor, contratei advogados, pedi para eles desarquivar o processo dessa causa e comecei a pleitear na justiça uma indenização. Lembrando, todas as causas que eu tinha e ainda tenho na justiça, nenhuma é do âmbito criminal. E nenhuma eu sou réu. Todas, eu falei num vídeo, vítima. Nessa, de 81, do valor de R$81 mil, eu estava pleiteando na justiça uma indenização por uma situação triste que aconteceu comigo após eu batizar na CCB. Não era para me falar isso aí, mas eu sou uma pessoa verdadeira, tento ser sincero nos meus vídeos. Então, por causa da palavra, das palavras que falava lá, que o papel que está lá embaixo eu vou colocar por cima. Aí eu peguei o dinheiro lá no banco, contratei advogados, pedi o desarquivamento do processo e lá vai eu na justiça tentar a vitória. Aí os anos foi passando, mais ou menos uns 5 anos depois, o processo foi aberto no ano de 1997, só para você ter ideia. 5 anos depois, foi julgado. Porque o Brasil é burocracia, né? 5 anos depois. Na primeira instância, qual a decisão do juiz, do excelentíssimo juiz? Perdi. Na primeira instância, eu perdi. Aí, o que eu fiz? Meus queridos, eu estava naquela época convencido que aquilo que sai de cima dos povos da CCB é o pão que desce direto do céu, sabe? Aí eu pegava a Bíblia para ler e via aquele versículo escrito assim, ó: Deus não é homem para que minta. Poxa, então a Bíblia fala que Deus não mente, né? Então, perdi, mas não vou desanimar. Aí o que eu fiz? Olha que história. Troquei de advogados, juntei novas provas e recorri. Antes de ser julgado, eu pedi para os meus advogados conversar com o juiz para que o processo fosse julgado em outra comarca. Isso foi atendido. Aí passou por 2 magistrados, 2 juízes. Aí quando foi no ano de 2012, saiu a sentença. Qual foi? Olha, eu busquei a palavra na CCB do ano de 1997, soma comigo, até 2012, dá 15 anos, né? Foram 15 anos buscando a palavra. E toda vez que eu ia lá, a palavra falava: essa causa não é sua, ela é minha, o papel embaixo eu vou colocar em cima. Essa causa eu vou te dar na sua mão, para que o meu nome seja glorificado. Em 2012,
o excelentíssimo juiz deu a sentença. Qual foi? Julgo improcedente. Quer dizer, eu perdi na primeira e na segunda instância. Quando eu perdi na segunda instância, os meus advogados falaram assim para mim: senhor Rafael, ainda dá tempo de recorrer. Agora eu não lembro se eles falaram que o prazo era de 7 a 10 dias. Minha resposta para eles: doutor, eu não tenho mais saúde mental para pleitear na justiça essa causa. Perdi na primeira e na segunda instância. Todo o custo do processo, quando eu pedi o desarquivamento, caiu sobre mim. O custo do processo, os honorários, a documentação lá para que fosse apresentada perante o juiz, o excelentíssimo juiz, tudo. Quando eu perdi na segunda instância, veio mais encargos sobre mim. 20% foi passado para a parte lá acusada, a réu. 80% veio para mim. Quer dizer, eu gastei o dinheiro que eu tinha, né, na poupança, um dinheiro que dava para comprar. Meus queridos, era um bom dinheiro, hein? Era um bom dinheiro. Inclusive, se eu tivesse ouvido conselhos de amigos meus, não tinha feito isso. Hoje eu não faria mais, né? Então, aí como eu perdi na segunda vez lá, isso aí gerou mais custos processuais. Aí o que eu tive que fazer? Parcelar para pagar. E não paga não, para você ver, se os advogados não te jogam na cadeia. Com todo respeito aos advogados. Vou falar advogado daquela época, né? Que eu assinei procuração e os documentos lá, né? Para pagar os custos. Então, meus queridos, eu saí dos tribunais, essas 2 vezes eu saí dos tribunais arrasado. Eu nem senti os meus pés pisar no chão. Minha cabeça ficou a 1000. Aí, eu falei, não, eu vou buscar uma palavra. Como pode isso? 15 anos confiando que Deus ia me dar a vitória, o Deus da CB, né? Pinóquio. Aí eu fui lá buscar a palavra, adivinha o que veio falando lá? Então alguém que hoje você tem uma causa na justiça, o papel que está aí embaixo eu vou colocar por cima. Quer dizer, meus queridos, eu me senti um tremendo idiota. Idiota. Então, o CCB, diante de toda essa situação que eu passei, essa situação vexatória, eu exijo de vocês uma indenização gorda por danos morais e o ressarcimento de todo o dinheiro que eu perdi nessa causa na justiça. As outras eu não vou cobrar não, porque o processo não teve assim, um valor considerável, né, para pleitear na justiça. Agora essa sim. Então, CCB, vocês me devem uma indenização por danos morais. Esse valor de 81 mil reais corrigido, de acordo com a infração. Se hoje isso já é dinheiro, né? 81 mil é um dinheiro. Imagine corrigido. E também o dinheiro que eu gastei com advogados, custos processuais. Eu quero receber tudo isso, CCB. Naquela época eu não tinha voz. E fui obrigado a
a engolir esse sapo sozinho, né? Hoje, graças a esse meio de comunicação, eu e qualquer pessoa, qualquer membro da CCB que tem coragem, pode manifestar a sua indignação e pedir uma reparação pelo prejuízo que teve quando era membro dessa igreja, de alguma situação semelhante que aconteceu lá. Lembrando, CCB, eu não estou pedindo esmolas e nem sugerindo um acordo. Se por um milagre vocês resolver pagar pelo menos uma parte desse prejuízo que eu tive, por causa dos falsos profetas de púlpito, esse canal aqui vai continuar, e o máximo que eu posso fazer é um vídeo de agradecimento. Por que eu queria esses 81 mil reais? Olha, essa história é triste, hein? Graças às doutrinas heréticas da CCB, eu tive um atrito, né, com meu pai, e fui obrigado a sair de casa muito cedo. Nem eu falei nos outros vídeos meus, eu não tinha onde ficar. Olha, CCB, o que vocês fizeram passar. Eu falava, eu não tinha onde ficar. Aí eu queria esse dinheiro para poder comprar um meio lote, um terreno, construir um barraco e entrar para dentro. Pelo menos eu teria um local para me esconder do tempo, né? Local seguro, melhor do que as ruas, muito melhor do que as ruas. Então, CCB, está na mão de vocês julgar essa minha causa, okay? Eu quero receber. E não vem dizer que não tem dinheiro não, que os servos inúteis continuam entupindo os cofres dessa igreja de grana. Durante a época em que os templos físicos da CCB ficou fechado e os cultos passaram a ser virtuais, sabe quanto que essa igreja arrecadou? 12 milhões. O povo é cego mesmo, né? Dá dinheiro para essa empresa do maçom Luiz Francisco. O povo está totalmente cego, né? Achando que está ajudando a obra de Deus. Não vou entrar nessa questão. Tá ok, meus queridos? É isso aí, ó. Você que é membro da CCB e passou por uma situação semelhante à minha, okay? Te aconselho a reclamar os seus direitos. Não deixa passar em branco, não. Na época, eu era muito jovem, né? Imaturo. Não tinha as informações que nós temos hoje sobre essa igreja. Acreditava em tudo que eles passavam para nós. E por causa disso, eu perdi mais de 30 anos da minha vida. E a minha vida, né, durante esse tempo foi só de derrotas, graças às mentiras da CCB. É isso aí. Um forte abraço.